Bom, queridos, durante o mês todo, eu fiquei perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu fale no último culto do ano? O que pregar no último culto do ano? Graças a Deus tivemos um ano maravilhoso na presença de Deus. Fomos tocados, fomos abençoados, e chaba para lá, e coisa para cá, e bênção, e luta, e glória a Deus. E aí eu tive coragem de perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que nós possamos aprender neste último culto? O que o Senhor quer nos falar neste último culto? E aí, com a minha petulância de falar para Deus, e aí Deus, qual é que é? Deus me falou uma frase, claramente. Eu estava aqui no culto, um culto de domingo da igreja, orando sobre isso, porque eu ainda estava remoendo o lance de, eu não sei o que Deus quer falar. E eu recebi de Deus uma frase no meu coração, muito clara. E aí eu falei, eu acho que eu vou... Muito simples, falando, vocês estão sendo enganados. Eu falei, nossa Deus, que frase pesada. Meio que Deus querendo dizer que o porquê que muitos de nós não crescem, não amadurecem, não progridem na caminhada cristã, não passam de fase, não evoluem para o próximo nível, não entram em águas mais profundas, não quebram essa primeira barreira. O porquê que isso acontece? Porque muitos de nós estão sendo enganados. E hoje nós vamos falar sobre engano. Vamos lá. Sabe, o engano ele tem o poder de fazer com que você seja extremamente genuíno em uma mentira. E você se dedica a essa mentira, porque você foi enganado. Porque você acredita estar fazendo algo certo. E aí Deus me fez estudar isso aqui e entender dois aspectos do engano que são fundamentais para a vida de qualquer pessoa. E o primeiro ponto é muito importante disso que vamos ler aqui e estudar, que é o nosso coração enganoso. Entenda uma coisa, queridos, o nosso coração é enganoso. Esse é o nosso primeiro ponto aqui. E aí quando nós abrimos a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17, nos diz assim, só para você entender, no versículo 5 lá em cima, é uma profecia de Jeremias. Então Deus está falando através da vida do profeta Jeremias. Isso aqui são palavras de Deus. Lá no versículo 5 diz, assim diz o Senhor. E Jeremias discorre uma profecia, e vamos começar a ler a partir do versículo 9. Diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus está nos falando aqui, através desse texto, que o nosso coração é enganoso. O coração do homem é naturalmente enganoso, naturalmente corrupto, naturalmente nos leva ao mal. Sabe, existem muitas linhas, vertentes que acreditam que existe bondade em nós, que existe uma bondade genuína no ser humano, quando a Bíblia nos ensina que não, que genuinamente nós somos maldosos, corruptos, porque a Bíblia nos ensina isso. E aí, hoje nós temos ouvido um evangelho onde a revelação de Jesus passa pela minha experiência. Como assim, Rafael? Passa pelo meu olhar. O evangelho, ele é aquilo que os meus olhos veem do evangelho. E só antes de eu falar sobre esse assunto, abrindo um asterisco aqui, abrindo parênteses, queridos, para cada um de nós o evangelho nos toca, nos alcança de uma forma diferente. E isso é bom. Pois o evangelho ele sempre se apresenta a nós naquilo que nos falta. Então, por exemplo, te falta paternidade. Você tem uma dificuldade na sua formação de paternidade. Geralmente, quando você foi encontrado ou encontrada por Jesus, foi nessa área. Jesus se apresentou para você, Deus se apresentou para você como um pai.
e te completou nessa área. E a partir desse momento a sua vida foi transformada, porque você encontrou aquilo que faltava. Você não se sente perdoado, você se sente indigno. Você encontra um Deus da graça, um Deus que te perdoa, que te alcança, que não são pelos seus méritos que você é salvo ou deixa de ser salvo, e sim por Ele, por aquilo que Ele é. E a graça te alcança, e sim, isso é bom. Você está perturbado na sua vida, você encontra o Deus da paz. Você está perdido, você encontra um Deus que te dá propósito. Você está ansioso, desesperado, você encontra um Deus que te dá descanso e segurança. Tudo isso são coisas boas, porque aí é o lugar onde Deus te alcança. Isso é maravilhoso, queridos. E enquanto eu estou falando aqui, Deus está te trazendo à memória o momento que você foi encontrado por Ele. E geralmente foi na área que te faltava, naquilo que estava incompleto em você. Deus, Ele tem o poder de nos completar. Quando nós encontramos as verdades do Evangelho, nós passamos tempo nos dedicando a elas. Ela está fazendo morada nos nossos corações, porque o Evangelho nos completa. Completa aquilo que falta. Isso é bom. Mas, repita comigo, mas. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, mas. Se você não quebrar esse raso do primeiro encontro, se você não quebrar essa primeira revelação que você teve a respeito de Jesus, você se esquece da totalidade do Evangelho. Você se esquece que o Evangelho é um todo, e não aquilo que você conheceu dele, por um lado, por uma parcela. E aí a sua visão sobre o Evangelho fica limitado à paternidade de Deus. E tudo para você é Deus é Pai. Se limita a isso. Paramos na revelação rasa, superficial de Deus, porque à medida do tempo ela se torna confortável, ela te abraça, ela te preenche, ela te completa, ela te faz, ô filhinho, vem cá, me dá um abraço quentinho, olha como o Evangelho me deixa, tchuki-tchuki, fofinho, é tão bom receber essa revelação, é tão bom ser acarinhado por ela. Se torna confortável. O Evangelho, ele passa a ser afirmativo na minha vida. E tudo que você recebe de Jesus, afirma aquilo que você acredita. E aí você chega para o camarada que ouve uma pregação que fala sobre oferta. Ó querido, você precisa entender o que é oferta. Oferta não é só dinheiro. Você oferta a sua vida para Deus, seu tempo para Deus, seus recursos para Deus. E a pregação inteira é sobre oferta. Sai da pregação, você pergunta para o cara, e aí, gostou da pregação? Ele fala, nossa, que bênção, Deus é graça, né? Aí você fala, mas a pregação não foi sobre graça, foi sobre oferta. Aí você fala, não, mas Deus é graça, nossa. Eu tirei aquela frase da pregação que fala sobre graça. Aí você ouve uma pregação que fala sobre juízo. Ananias e Safira caem mortos no meio da igreja. Esse é o tema da pregação. A pessoa sai, mas Deus é graça, né? Fala, mas você não entendeu o que foi pregado, não? Era uma pregação de juízo. Não, mas é que Deus é graça. Tá, mas e esse texto aqui? Esse texto me deixa meio desconfortável, porque eu não consigo ver Jesus matando alguém. Olha só que coisa. Porque na verdade Deus é graça, Ele não vai matar ninguém no meio da igreja. E aí nós começamos a ter uma visão parcial de Deus que nos leva ao engano. E aí, o que a Bíblia nos diz é, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O nosso coração começa a nos enganar, começa a nos trazer partes do Evangelho que nos deixam seguros, confortáveis, e aquilo que confronta o nosso pecado, aquilo que confronta a nossa maneira de pensar, aquilo que nos tira da nossa zona ali de conforto, a gente rejeita. O Evangelho é isso aqui, mas o Evangelho é isso aqui também, mas isso aqui a gente não precisa ler, né? Fazer o quê? Isso aqui a gente não precisa ouvir, isso aqui é desconfortável. E aí você passa a ler o Evangelho a partir do seu coração. E o Evangelho se torna corrupto. O Evangelho é corrompido pela maneira como você o enxerga. Sim, tem como corromper o Evangelho de Deus. Você corrompe ele na sua vida. E aí, queridos, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz um texto que eu amo, que eu acho que eu cito esse texto quase toda vez que eu prego.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Sabe o que a Bíblia está nos falando nesse texto? Que a Bíblia te expõe. A Bíblia expõe a nossa corrupção. A palavra de Deus expõe as nossas imperfeições, expõe a nossa maldade, expõe aquilo que queremos adaptar ao Evangelho. Expõe. Porque a Bíblia é completa. Quem é apto para me julgar? A palavra de Deus. Sabe aqueles crentes? Ai, ninguém me julga. Ai, você está me julgando? Ai, você está falando que eu fiz algo errado? Tá, porque a Bíblia está te expondo. Não sou eu que estou te expondo, é a Bíblia. Você mentiu? Eu não preciso te falar que você está errado. A Bíblia já está te expondo, já está te confrontando. E aí a gente pega uma geração de pessoas que não sabem ouvir a Bíblia, não sabem ouvir o Evangelho, não sabem ouvir a verdade. E querido, cuidado com os extremos, cuidado com as ideologias, cuidado com as fortes convicções, cuidado com as fortes certezas que nós temos, porque talvez elas estejam corrompidas. Talvez as suas fortes convicções que você carrega todos os dias, repete todos os dias, aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, com o seu professor da faculdade, talvez ela esteja profundamente corrompida diante do Evangelho. Profundamente. E aí você aprendeu, replica, posta na rede social uma mentira. E você acredita nela, porque você está enganado. Cuidado com as frases prontas. Cuidado com as thumbnail lá do Instagram, do YouTube, do Facebook, ninguém usa mais Facebook, do TikTok e tudo mais que aparece na sua frente. Cuidado. Porque pode ser que isso esteja te levando à sua própria corrupção. Queridos, eu tenho uma coisa para te falar hoje. Sabia que Deus não é de direita? Talvez eu esteja chocando você hoje. Mas sim, Deus não é de direita. Chocante, né? Para alguns talvez seja. Sabe por quê? É porque Deus não cabe no seu espectro político. Não cabe. Ele é maior que ele. Deus é um todo, seu espectro político é desse tamanho. E aí você encaixa Deus na sua direitinha lá. Não, Deus, entra nisso aqui. Ah, Rafael, mas como você pode falar um negócio desse? Você não está vendo o que eles estão fazendo com as nossas crianças? Você não está vendo o que eles estão fazendo com as nossas escolas? Você não está vendo, olha só o que o pessoal está fazendo, como podemos tolerar isso? A nossa moralidade, a nossa sociedade. Tá bom, querido. Concordo com você. Mas você leu a Bíblia toda? Mas você se comparou a todas as verdades que o Evangelho nos apresenta? Porque sim, Deus é um Deus justo, Deus ele é um Deus que julga, Deus ele é um Deus que não quer a maldade das crianças, Deus ele é um Deus que não quer que os seus filhos sejam corrompidos, tudo isso é verdade, sim. Mas a Bíblia fala sobre graça, perdão, amor, tolerância, respeito ao próximo. E aí se você é cristão e você não tem a capacidade de tolerar alguém que pensa diferente de você, talvez Jesus Cristo não tenha te ensinado isso. E você não consegue conviver com canhotinha. É impossível. Eu não sei vocês, mas isso aqui não está no Evangelho. Não, mas eu não odeio, não, eu consigo tolerar. Mas é ele lá ou aqui. Consigo tolerar. Mas é melhor a gente ficar, dividido, separado. Queridos, em nossas vidas nós precisamos tolerar pessoas que pensam diferente de nós. Devemos. Isso é um mandamento cristão. A tolerância, o suportar. E aí nós começamos a criar em prol de um idealismo cristão, de pátria, nação, Deus e bandeira verde e amarela, Deus é a nossa pátria e não sei o quê. A gente cria uma ideologia onde Deus faz parte de uma bagunça ideológica que prega o ódio.
E você levanta essa bandeira. Pelo amor de Deus, isso não é evangelho. Leia a parábola do bom samaritano. Leia essa parábola. A parábola do bom samaritano conta a história de dois povos que se odiavam ideologicamente. Judeus e samaritanos. Em tudo eles discordavam, em tudo. Na prática, na religião, na adoração, nos costumes, em tudo. Os judeus julgavam os samaritanos como povo impuro que se misturou com outros povos. O samaritano olhava para os judeus como aqueles fundamentalistas religiosos. Ambos se odiavam, e quem Deus usou para abençoar aquele homem judeu que estava à beira do caminho? O samaritano. Quem foi o seu próximo? E aí você está aí pregando para os outros que você não pode tolerar. Que você não pode ser amoroso. Você pode discordar 100% de alguém e ao mesmo tempo amar essa pessoa. Porque é esse o desafio que Jesus te dá hoje. Você está me entendendo? Os canhotinhos aí que estão felizes, Deus também não é de esquerda não, tá? Vai, tirando. Mas Deus não ama os fracos e oprimidos, Deus não tem empatia pelos que falham, Deus não está preocupado com o pobre e com a viúva? Sim, para todas essas perguntas a resposta é sim. Mas Deus também não é Papai Noel não. E o salário do pecado é a morte, e a Bíblia fala isso. E se na sua ideologia existem pontos que confrontam a Bíblia, o que tem que mudar? A Bíblia ou a sua ideologia? Então presta atenção nas coisas que você está aprendendo aí na faculdade, para não sair falando besteira na internet. Mas é porque eu ouvi tal professor de filosofia que me ensinou tal coisa, de Karl Marx. Leu 2 parágrafos de Karl Marx, não leu um livro inteiro. E vai totalmente contra tudo aquilo que o Evangelho ensina. E você defende isso aí? Querido. Lição de casa. Leia sobre teologia liberal, teologia fundamentalista. 2 aspectos da teologia que foram totalmente corrompidas por ideias erradas. Teologia liberal, quase esquerdola. Tudo pode, está tudo certo. Teologia liberal, é isso aí. Nem sei se Jesus ressuscitou mesmo. Nem sei. A Bíblia não é a verdade absoluta. Para que ser tão radical? Teologia liberal. Do outro lado, teologia fundamentalista. Não, a gente é Deus, pátria, família, não sei o que lá. E aí os caras supremacistas brancos saiu tudo dessas igrejas. Os caras loucos da cabeça. Porque é perigoso, porque você está num extremo. Porque você está corrompido, porque o seu coração é naturalmente corrompido. E aí se você se apega a ideologias, a pontos que a sociedade te prega, você facilmente é corrompido. Facilmente. Vocês estão comigo aqui? Acho que não. Queridos, Deus não cabe dentro do seu espectro político. O nosso coração é enganoso. Cuidado. Ouça o que Jesus diz sobre o seu coração. Isso aqui é Jesus Cristo, o cuti-cuti, falando. Marcos 7, versículo 20, diz assim: E dizia, o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é o que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Olha o que Jesus está falando sobre nós. Nesse texto aqui, Jesus está falando sobre comida. E ele está falando, olha, o que te torna impuro não é o que entra na sua boca, é o que sai dela. O que te torna impuro, porque naquele tempo em Israel, se você comesse uma carne de porco, automaticamente você se tornava impuro. E é isso que Jesus está ensinando, não é a carne de porco que te torna impuro, é o que sai da sua boca, é o que existe dentro de você, é você permitir o seu coração agir segundo aquilo que ele acha que está certo. Cuidado, querido, porque se estiver esbarrando nas verdades do Evangelho, está impuro, está contaminado. Entenda isso.
Cuidado, o nosso coração é enganoso. Segundo ponto, além de nós termos um coração enganoso, nós encontramos os mestres do engano. Olha que lindo. 2 Timóteo 4, a partir do 3, diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que o Evangelho está nos ensinando com esse texto? Que o coração do homem vai ficar tão duro em determinado momento, tão rígido, tão inquebrável em determinado momento, que ao invés de ouvir o Evangelho de Deus e entender o que o Evangelho fala sobre mim, eu vou procurar alguém que valide o meu pecado, e aí esse cara vai me apoiar, e aí esse cara vai encher o meu ego, e aí esse cara vai alimentar o meu coraçãozinho, e aí esse cara vai me deixar empolgado, eu vou sair de lá gritando, pulando, falando, eu tô certo. Não parece que Paulo escreveu isso aqui semana passada? Eu não acho que Paulo escreveu isso aqui há mais de 2000 anos atrás. Parece que foi semana passada. O que te alimenta, meu querido? Qual tipo de visão de mundo te alimenta? Quais princípios te alimentam? Nós precisamos ter maturidade àquilo que temos comido aí. Que tipo de ceia? Que tipo de alimento? O que você escuta? O que alimenta a sua alma? Sabe, quais são os seus mestres? Quais são as pessoas que você busca quando você quer aprender sobre o Evangelho de Deus? Quais são as pessoas que orientam a sua fé em Cristo Jesus? Quais são? E essas pessoas são extremamente determinantes para onde você vai caminhar com Deus, para onde você vai chegar em Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, médico ensina sobre o funcionamento do corpo, neuro ensina sobre o funcionamento do cérebro, astrólogo ensina sobre as estrelas e os planetas, geólogo ensina sobre fósseis, agora ímpio não ensina sobre evangelho. Caramba! Como que ímpio vai me ensinar sobre a Bíblia, sobre salvação, sobre perdão, sendo que não vive? Nossa, Rafael, mas tem um coaching maravilhoso ensinando sobre Eclesiastes. E eu estou ouvindo todo dia. Irmão, já leu o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, na versão atualizada do Rafael Bueno? Já leu? Está escrito, maldito é o homem que confia no coaching e faz dele o seu braço. Nunca leu? Gente, calma, nem todo coaching é do demônio. Tudo tem bom e tem ruim. Tem coach bom, tem coach ruim. Tem pastor bom, tem pastor ruim. Tem médico bom, médico ruim. Tem psicólogo bom, psicólogo ruim. É que tem coach que está acabando com a vida de algumas pessoas. Então cuidado. Está ouvindo a série lá do irmãozinho que prega em Eclesiastes todo dia? Tá bom, ele tem pastor, ele é discipulado por alguém, ele senta no banco de alguma igreja, ele dá o dízimo em alguma igreja, ele é confrontado por alguém, ele é alimentado por alguém. Não, ele é pastor da vida dele, ele acha que ele faz certo, ele vai lá, se batiza no Rio Jordão, amando de quem? Amando de ninguém, eu me batizo eu mesmo, eu sou o coach da minha vida, vamos lá, estou batizado em nome de Jesus, porque eu sou o Deus da minha vida. E aí você ouve o cara. E aí você aprende a Bíblia com ele. Por que a gente está sendo enganado? Eu não sei. Olha só. Para ensinar o Evangelho, tem que pelo menos estar tentando viver o Evangelho. Como que o cara ensina uma coisa que ele nem vive? E o pior, você ouve, anota, posta no Instagram. Com orgulho a frase que a atriz da Globo falou sobre Jesus. Não é possível. Não é possível. Não, mas ela é uma atriz maravilhosa. Ouça o que ela falou sobre Jesus. Eu não quero saber o que ela falou sobre Jesus.
Não, mas é um cara dos negócios muito bem sucedido. Não, mas é um cantor famoso. Serve a Jesus, adora Jesus, busca a presença de Deus. É esse tipo de pessoa que eu tenho que buscar referência. Não o cara que não sabe quem é Jesus, não caminha com ele, não é discipulado por ninguém, não é corrigido por ninguém, se acha melhor que a igreja e você está lá aplaudindo esse tipo de gente. Caramba! Está aplaudindo. Gente que se acha melhor que a igreja, gente que fala mal da igreja, gente que fala mal de homens de Deus que carregam a cruz todos os dias para pregar o evangelho, para viver a diferença. E está na moda falar mal de pastor, está na moda falar mal da igreja. Ai não, porque na igreja, porque pastor, sabia que a maioria dos pastores do Brasil trabalham e são pastores ao mesmo tempo, pagam um preço alto pelas suas vidas de dedicação ao próximo, vão na favela buscar gente cheio de droga, cheio de problema, tiram as pessoas de lá, pegam uma Kombi, passa na casa de todo mundo, leva para a igreja. A maioria dos pastores se dedicam às suas ovelhas, e você está aí, não, porque os pastores, cala a boca. Você está atraindo maldição para a sua vida. Você está sendo enganado. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer aprender sobre finança? Vai lá com o cara que te fala de finança. Tudo bem, você está aprendendo sobre finança. Expertise do cara. Quer aprender sobre rim? Não vem falar comigo, eu não sei nada de rim. Fala com o médico sabe o que é um rim. Para que ele funciona? Por que tem pedra? Eu não sei. Mas é a palavra de Deus. Você vai na atriz da Globo. Que óbvio. Não é possível, gente. Não é possível. E assim, não vou passar pano para pastor também. Cuidado com o pastor por aí. A Bíblia nos diz em Mateus 7,15: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Outro texto em 2 Pedro 2,1 diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Não estou falando que tem pastor ruim por aí, tem. Que tem líder ruim por aí, tem. Cuidado, porque todos nós devemos estar sujeitos à palavra de Deus. Todos nós estamos sujeitos. Qualquer pessoa não está acima do bem e do mal. Todas elas devem estar sujeitas ao que a Bíblia diz. E se o Gui está aqui nesse púlpito pregando, eu estou aqui pregando, ou qualquer outro líder, qualquer outro pastor, você deve ouvir o que ele está falando e sujeitar a palavra de Deus. E ver se é verdade ou não. E ver se está de acordo com as verdades da Bíblia ou não. E ver se faz sentido segundo o Evangelho ou não. Todos. Então saiba quem você ouve, tenha critérios, tenha cuidado com as modas, cuidado com os líderes que aparecem, cuidado com os pastores, cuidado com os líderes de movimento, cuidado. Porque tudo isso pode estar te enganando. E aí você não sabe por que você não cresce com Deus. Sabe por quê, querido? Deixa eu te contar um negócio. Você não está se aproximando de Deus. Para se aproximar de Deus, precisa se aproximar da verdade do Evangelho. Só assim você cresce nele. E aí tudo aquilo que te alimenta tem te levado para longe do Evangelho verdadeiro. A sua mente está tranquila. Seu erguinho está, nossa, acariciado. Você está se sentindo abraçadinho pelo coach. Sai animado da palestra que é uma beleza. Grita igual um idiota. Mas está tudo bem. Porque, nossa, meu eu está seguro. Caramba, eu leio a Bíblia e o meu eu não fica seguro. Porque aí eu tenho a minha esposa e aí eu estou com raiva dela.
E aí eu abro a Bíblia e leio: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Mas eu queria jogar ela do 7º andar. Mas Cristo amou muito a igreja. E aí a gente fica nessa, porque está nos confrontando. E aí eu chego 3 horas da manhã em casa, ela fala: leva o Balotelli lá embaixo na área pet para fazer xixi, porque eu esqueci. Eu quero levar ele lá? Não. Quero jogar ele também pela janela. Mas a gente vai, a gente faz, a gente se esforça, a gente nega a nossa vontade, a gente desliga o raio do videogame e vai cuidar da menina que está fazendo bagunça ali. A gente faz essas coisas. Por quê? Porque nós estamos sendo confrontados todos os dias pelo Evangelho. E o que me faz querer ser um homem melhor, é claro que eu amo a minha esposa, mas acima de tudo eu amo a Deus e eu quero agradar a Deus. E eu entendo que quanto mais eu quero agradar a Deus, mais eu tenho que me esforçar para ser um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um bom líder. Às vezes eu não estou afim, às vezes eu não quero, às vezes eu estou cansado, mas eu leio a palavra de Deus e ela fala sobre os cansados. Eu leio a palavra de Deus e ela fala sobre quem está sobrecarregado. Ela fala: lance sobre mim todo o seu cansaço, toda a sua fadiga, e eu te darei alívio. Então eu vou lá, dobro o meu joelho e falo: Deus, eu estou lendo aqui na sua Bíblia que eu estou cansado, mas que eu posso lançar sobre o Senhor o meu cansaço. Me ajuda, Deus, me dá um conforto, me dá um confronto, me dá uma orientação. Deus vai lá, me dá 2 tapas na cara, fala: você errou nisso, isso e aqui, mas vamos lá, dá para recomeçar, levanta, vamos embora, tem coisa para fazer. É isso que o Evangelho de Deus faz. Ele não me acaricia nos meus erros, mas Ele me faz ser um homem melhor. É isso que o Evangelho faz. Ele me bate muito, mas Ele me faz melhorar. Por que você não cresce com Deus, irmão? Porque você não quer receber o Evangelho totalmente. Simples. Porque você está sendo enganado pelas falácias, pelas mentiras. Sabe, irmãos, a nossa maior ferramenta contra o engano que acontece nos dias de hoje em nosso meio é a palavra de Deus. Josué 1:8 diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. A sua maior ferramenta contra o engano que tem nos assolado nos dias de hoje é a palavra de Deus. E queridos, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós devemos buscar conhecer a palavra de Deus, fazer uma boa leitura da palavra de Deus, uma boa compreensão do que é a palavra de Deus, entender o que a Bíblia quer dizer sobre determinado assunto. Não é pegar lá na sua casa, abrir a caixinha de promessa e ver lá: vou ver o que Deus quer falar comigo hoje, e ler um versículo, amém, e fechar e ir embora. Não, mas é pegar a Bíblia, se alimentar da Bíblia. Toda vez que você for ler um texto da Bíblia, tente entender em que momento Jesus Cristo falou isso, em que tempo Jesus Cristo falou isso, em que lugar Jesus Cristo falou isso, para quem Jesus Cristo falou isso. E quando nós pegamos esses fragmentos e montamos isso, nós entendemos o que a Bíblia está querendo nos dizer. E quando nós vemos isso, a Bíblia nos transforma. A Bíblia nos transforma. A Bíblia é o antídoto para o nosso coração enganoso. É a luz que ilumina os nossos caminhos. É lâmpada para os nossos pés. É a palavra do Senhor. Nos protege da falsidade, nos protege da maldade, nos protege dos problemas, nos protege das crises. É claro que vamos passar dificuldade, mas se estivermos caminhando com Deus, tudo será diferente, meu querido. Tudo. Será que você não está enganado, não? Será que você não está enganado na sua fé? Será que você não está enganado no seu evangelho? O evangelho segundo eu. A minha visão de evangelho.
Não, Rafael, meu evangelho é tão colorido, tem borboletas, tem pássaros. É maravilhoso o meu evangelho. Mas Jesus não está lá. Sinto muito. Nosso evangelho deve ser Jesus. Vai ter dia que o evangelho vai ser maravilhoso. Você vai chegar aqui, o evangelho vai te abraçar, vocês vão ficar chorando no chão juntos. Ai, evangelho, que lindo. Mas tem dia que o evangelho é um trem que te atropela. E que te deixa estatelado no chão. Amém? É o evangelho. Mas saiba que a Bíblia nos diz que o evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê. O evangelho de Deus é o poder que transforma a sua história. E eu creio nisso com todo o meu coração. Queridos, tenha coragem nessa noite de viver a integralidade do evangelho de Deus. Vai doer. Entenda o que eu estou te falando, vai doer muito. Entenda o que eu estou te falando, vai te arregaçar em alguns momentos. Entenda o que eu estou te falando, vai ter momentos que você vai falar, Deus, não, deu, já deu, Deus, cansei, não, muito difícil. Não é para mim essa vida. Mas é o evangelho de Deus. E eu te garanto que ele vai mudar a sua história. Abaixe suas cabeças.